Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Programa Parlamento Mirim. Olá, aqui começa mais um programa Parlamento Mirim. E hoje, na apresentação, está ao meu lado a vereadora Mirim, Maria Eduarda Labes, do Colégio Margírios. Tudo bom, Duda? Tudo bom, Ellen? E do lado da Duda, a Gabriela Nunes, do Colégio Astercock. Tudo bom, Gabi? Tudo, e com você? Tudo certinho. Estou na expectativa para saber todas as novidades que vocês têm para contar sobre tudo que aconteceu lá na capital do Brasil. Com certeza, vai ter muita coisa para falar. Com certeza. E o supervisor do Câmara Mirim, Márcio Gonçalves. Márcio. Olá, Ellen. Olá a todos. Tem coisa boa para compartilhar com a gente hoje, né? Tem bastante coisa. Vamos começar. Vamos começar falando então sobre qual foi o principal objetivo dessa visita, dessa ida até Brasília. Então, a viagem a Brasília da Câmara Mirim de Balneário Camboriú, ela surgiu lá em 2019, na verdade. A Câmara Mirim, o projeto, ele foi classificado num concurso nacional do Plenarinho de Brasília, que é um programa que existe lá em Brasília, onde todas as escolas e câmaras mirins do Brasil participam de um concurso. E as 10 selecionadas podem ir a Brasília participar dessa simulação, os mesmos moldes que a Câmara Mirim aqui, mas a nível nacional. Eles se tornam, então, deputados mirins e vão a Brasília. Mas, com a vinda da pandemia, infelizmente, a Câmara de Vereadores, né, a Câmara Mirim, o plenarinho teve que cancelar o evento presencial. E aí aconteceu alguns eventos online. A gente participou do evento online, mas aí criou-se uma expectativa, tanto em 2020, que era para a Câmara Mirim ter ido, quanto em 2021. Mas eles tiveram que cancelar por conta da pandemia. Então, criou-se uma expectativa. Em conversa, então, com o presidente da casa, o presidente, então, aceitou a nossa viagem técnica educacional para conhecer a capital federal e eles poderem vivenciar, né, a política no seu centro do poder, né, no Brasil, que é Brasília. Ok. Tem um material para mostrar para a gente, para compartilhar dessa visita aí no Congresso Nacional? Isso, tem algumas fotos, né? O pessoal pode ir acompanhando ali, quem está nos acompanhando pelas redes sociais e pela TV Câmara. A gente visitou diversos deputados, né? Da bancada catarinense e também, né? De outros estados. Aí tem o Túlio Gadelha, né? Que é lá do Rio de Janeiro, do deputado do Rio de Janeiro, Pernambuco. Nós visitamos o deputado também, Pedro Guizai, aqui do Santa Catarina, deputado Daniel Freitas, Carmen Zanotto, Rodrigo Coelho, Ângela Min também nos recebeu, e também no Senado Federal, nós fomos recebidos ali pelo senador Espiridião Amin, e também, eu acho que teve um outro senador. Álvaro Dias. Álvaro Dias. E o Jorginho Melo. Jorginho Melo. Então, aí tem algumas imagens aí no Senado Federal. Os vereadores ministros puderam transitar, então, em todo o Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados, né, quanto no Senado. Também tem um registro aí para vocês compartilharem. Como é que foi essa impressão de visitar todos esses lugares que normalmente vocês viam só pela televisão, né? Sim, exatamente. O que o Márcio falou é muito importante. A gente teve a experiência do plenarinho, só que foi de uma forma online. Então, acabou que a gente não foi a Brasília em 2020. E aí, esse ano, e conhecer os três poderes de uma forma tão próxima, algo que a gente só vê pela TV, por jornais. Nós passamos na frente do STF, e aí, como o Márcio disse, conhecemos os deputados, nós estivemos dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados. É uma experiência incrível, a gente vai levar para a vida toda. É maravilhoso. Eu chorei de emoção, foi muito bonito. Sério? Sim. Foi emocionante em qual parte mais? Na Câmara dos Deputados ou no Senado? Eu chorei na Câmara dos Deputados, porque quando eu entrei lá, tinha uma pessoa fazendo, não vou me recordar quem, mas estava fazendo uso da tribuna, e enquanto isso eu estava com a Carmen Zanotto do meu lado, uma deputada incrível que eu admiro muito. Então, nossa, ver a política de perto, ver essa essência, ai, é maravilhoso. E aí eu me emocionei, eu não consegui, e acabei chorando. Olha, e a tua experiência, Gabi? Foi incrível, assim. A Duda falando agora, até me recordei do momento em que a gente estava passando pela sala Sala Verde, né? Salão Verde. Salão Verde, imprensa, né? Isso. E
a gente acabou encontrando a deputada Caroline Detoni, eu acho, né? E, meu Deus, eu sigo ela no Instagram, acompanho todas as coisas que ela posta e eu me emocionei quando eu vi ela. Segurei para não chorar. Também me emocionei também na Câmara dos Deputados, vendo como funciona tudo. Então, foi extraordinário, assim, eu nunca vou esquecer, foi incrível. E qual que foi, então, a receptividade no modo geral, Márcio? Como que foi? Porque a gente tinha a expectativa de ir, fazer as visitas, mas não sabia direito como que vocês seriam recebidos. Então, a gente se surpreendeu com a receptividade tanto dos deputados, né, quanto no Senado Federal. Todos nos receberam com muita prestatividade, atenção, entramos nos gabinetes, conhecemos o trabalho dos deputados, alguns ficamos 40 minutos na sala, conversando, articulando, porque tem novidade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que acho que o pessoal já sabe. Então, eles puderam realmente vivenciar e foi muito proveitoso assim o tempo que eles passaram. O dia passou muito rápido, a gente conseguiu entrar 10 horas da manhã no Congresso e ficamos até às 7 horas da noite. E a gente só não conheceu mais deputados porque o tempo não nos permitiu. Mas foi um dia de muito trabalho também, não foi só visita, claro, né? Mas foi um dia bem intenso. E exatamente como o Márcio disse, nós vivemos o papel de um vereador adulto em Brasília, sabe? Entrar nos gabinetes, sentar ao lado dos deputados, ver uma sessão ao vivo dentro do Senado, nossa, muito, muito marcante mesmo. E vocês sentiram essa mesma receptividade que o Márcio comentou? Com Esse certeza. acolhimento? Sim. Nossa, com certeza. Quando eu entrei em contato com a Caroline, a gente conheceu ela, né? Ela logo estava indo conhecer o senador Jorginho Melo e levou a gente para conhecer junto. Ela esperou a gente passar ali por tudo que precisava passar. E, nossa, a receptividade dela foi incrível, porque assim, eu nunca tinha esperado que um deputado, uma deputada ia ser tão, eu não esqueci a palavra. Receptivo, talvez? Isso. Então, foi incrível. E pudesse parar a agenda para Sim, falar com certeza. vocês, para acolher. Uhum. Nós entramos na Câmara de Deputados com a Carmen Zanotto. Nossa, e ela foi muito querida. Ela esperou como a Gabi disse, ela também esperou nós fazermos ali o processo do pessoal reconhecer a gente e tal, para aí a gente poder entrar e ver que nós estávamos Tem que etiquetados, colocar tudinho etiquetinha de certinho. visitante, E aí tudo. ela esperou, a gente entrou e aí ela pediu um momento na tribuna para falar, olha, eles estão aqui, são vereadores mirins de Balneário Camboriú. Sério, ela fez uma Sim. referência na tribuna. Sim, durante uma sessão na Câmara de Deputados. Tem o vídeo, né? Então tem o vídeo. Tem como mostrar? Aí vai Aqui. trocar, né? A gente vai mostrar do Senado primeiro, não sei se Vamos o pessoal da mostrar qual técnica- primeiro agora. Você escolhe, Márcio. Já que está falando da acho camisa que Notes, da vamos Carmen colocar da Zanotto. Câmara dos Deputados, Vamos então. ver se tem aí no ponto. Eu quero registrar e agradecer a participação aqui da nossa casa, na Câmara dos Deputados, das nossas vereadoras e vereadores mirins que estão no mandato de 1 ano na Câmara de Vereadores do município de Balneário Camboriú. São 14 vereadores e vereadoras que um dia estarão aqui nos substituindo e isso nos alegra por saber que eles têm esse comprometimento já lá no município, trabalhando textos legislativos, debatendo as questões sociais. Parabéns a vocês, tenho certeza que da nossa casa vocês vão levar excelentes experiências e que vocês em breve possam também estar aqui legislando em nome do nosso estado de Santa Catarina. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Uau, tá aí um registro para a história, né? Com certeza. Nesse momento eu estava me debulhando em lágrimas e agora que eu vim ouvir o que ela realmente falou da gente. Nossa, muito bonito, de verdade. Lá no Senado também é bem interessante, porque o Senado, segundo as regras da casa, você não pode entrar sem ter uma roupa específica, né? Uma roupa Sem ter social, uma né? roupa social, né? Os homens têm que estar de terno e gravata. E nós estávamos, né, como estudantes, né? Eu me incluo, porque eu também estava uniformizado com a calça Câmara jeans. Mirim, de calça jeans ali. E o senador abriu uma exceção, pediu para o presidente, né, que a gente pudesse entrar. E também tem o vídeo ali para a gente acompanhar desse momento muito marcante para eles e também para a gente, né, que faz parte do projeto. Vamos acompanhar junto esse vídeo também. Faço uma saudação muito especial aos vereadores mirins aqui presentes no Senado Federal. São todos muito bem-vindos e vejo uma maioria, me parece, de mulheres, jovens mulheres, que compõem a bancada dos vereadores mirins.
E me permito fazer um registro muito rapidamente, até em homenagem à presença dessa juventude que se interessa pela política. Já tiveram a oportunidade de conversar com o senador Álvaro Dias, que é seu concidadão, uma vez que ele aprecia muito o bairro do Estaleirinho, em Balneário Camboriú. É contribuinte de Balneário Camboriú, portanto, ele é parte da patronagem, né, do senhor dos mandatos dos vereadores de Balneário Camboriú e tiveram a oportunidade de saborear a companhia do nosso querido Jorge Cajuru. O Márcio só tem um comentário antes da gente chamar o intervalo. Na verdade é só mesmo sobre a visita como um todo, né, que acho que depois no próximo bloco o Jorge, o nosso diretor, vai poder comentar um pouquinho melhor, que a gente, do projeto, a gente quis fazer mais do que uma visita de escola, né, uma visita estudantil. A gente quis realmente que eles vivenciassem o trabalho, né, de um parlamentar lá no Congresso Nacional. Entender mais que na teoria se fala as funções parlamentares são. Vocês entenderam na prática quais são essas funções, algumas delas, não é? Então agora o programa Parlamento Mirim vai para aquele breve intervalo, mas nós voltamos já já. Você está acompanhando o programa Parlamento Mirim. Você está acostumado a economizar em casa. Na Casa do Povo não poderia ser diferente. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú adotou uma série de medidas que geram mais economia e transparência, da estrutura ao funcionamento do Legislativo. No final, quem sai ganhando é você, com mais agilidade e retorno dos investimentos em diversas áreas. Legislar, fiscalizar e contribuir com o desenvolvimento. Esse é o nosso compromisso. Os vereadores e vereadoras são os representantes da população em cada município. Quanto maior o município, maior o número de vereadores. Uma cidade pode ter no máximo 55 vereadores, enquanto municípios pequenos têm no mínimo 9. É na Câmara de Vereadores que são votadas as leis municipais. Os vereadores e vereadoras podem criar tributos, instituir novos bairros, elaborar o plano de educação e o plano diretor da cidade, fazer o tombamento de prédios históricos e votar o orçamento do município. Os vereadores também são os fiscais das ações da prefeitura. Em caso de crime de responsabilidade, a Câmara de Vereadores pode abrir um processo de impeachment contra o prefeito. Fiscalize, acompanhe e cobre dos seus vereadores. Procel apresenta acompanhamento do selo Procel. Em 2019, um trabalho inédito, os produtos com selo Procel foram reavaliados e, como resultado dessa reavaliação, se constatou que esses produtos continuam sendo os melhores do mercado. Sempre quando eu vou comprar um eletrodoméstico, sempre olho o selo Procel. Estou vendo diferença na conta de luz. A economia gerada pelo Procel contribui para as nossas vidas. Você está acompanhando o programa Parlamento Mirim. Voltamos com o Parlamento Mirim, dessa vez falando sobre a viagem da Câmara Mirim de Balneário Camboriú para Brasília. E é claro que, para continuar esse papo, nós recebemos o diretor do Câmara Mirim, Jorge Valenga. Tudo bom? Tudo bem, obrigado. E seguimos com as vereadoras aqui ao meu lado, Maria Eduarda Labes e também a Gabriela Nunes. Segundo bloco do programa, porque tem muito mais informação para compartilhar, não é mesmo? Com certeza. Começar falando que não foi só visita, então. Outras coisas aconteceram por aí, inclusive algo que coloca vocês assim num panorama nacional. Vocês conseguiram algo inédito para uma Câmara de Vereadores Mirim. Conta pra gente, diretor. Boa noite a todos que estão nos escutando. Realmente, eu e o Márcio, quando a gente estava pensando sobre a viagem, nós pensamos o que a gente poderia fazer de diferente para esses jovens, de não ser apenas uma visita, o que eles poderiam atuar, o que eles poderiam fazer como vereadores mirins.
E nós pesquisando vimos que, pelo menos, não localizamos nenhuma emenda parlamentar trazida por meio da Câmara Mirim em todo o Brasil. Então, o que fizemos? Criamos um projeto, desenhamos, conversamos com os mirins para entender as necessidades das escolas. E, de surpresa, lá em Brasília, na porta do Congresso, nós dividimos eles em 3 grupos e demos um projeto de emenda para cada um deles. E falamos, agora é a vez de vocês. Vocês têm que fazer por merecer e fazer o papel de um vereador, que é trazer o dinheiro para o município e trazer para as escolas que vocês pertencem. E agora eu posso deixar para elas falarem um pouco sobre o que foi o desfecho dessa história. Vamos começar aqui na ordem, então? Pode ser? Sim. Eu fiquei com um projeto de uma sala de informática na escola daqui de Balneário, uma escola municipal. E a gente foi tentar com os vereadores, né? Os vereadores não, os deputados que estavam na nossa lista. E a gente acabou encontrando o Daniel Freitas e já conversamos com ele sobre. E ele foi muito atencioso. A gente entrou lá no gabinete dele. As mulheres que trabalham com ele também são muito queridas. Assessoras, assessores, toda a equipe. E quando a gente entrou na sala dele, a gente fez uns vídeos assim. E ele aceitou a nossa proposta, foi muito legal. E a gente veio tranquilo, não teve que discutir, nem argumentar? Não teve. Apresentou, ele gostou da ideia e disse, vou apoiar. Isso, e daí a gente veio com 100 mil dele aqui para Balneário. 100 mil reais para a educação. É o colégio Kaique? Na verdade, nós... Qual? Esse foi para Antônio Lúcio, do Daniel Freitas. Acho que a Duda também agora pode falar de outro. Exatamente. Duda, teu grupo. Não era o mesmo grupo, então, da Gabi e da Duda? Não. Nós fomos divididos em 3 grupos. E aí eu fiquei com o Márcio, inclusive, que estava no primeiro bloco. E nós fomos falar com o Rodrigo Coelho, também da bancada catarinense. Todos eram da bancada catarinense. Também foi sobre a compra de computadores para as escolas. E, se eu não me engano, a minha escola era o Ariribá. E foi, nossa, incrível. Nós sentamos lá no gabinete dele, numa mesa, como se realmente, assim, uma reunião de verdade. Como a Gabi disse, as assessoras dele também eram bem legais. E a gente ficou tomando cafezinho e debatendo de verdade. Ele perguntando, tá, mas por que mandar uma emenda para a educação? E aí a gente vai lá e explica o porquê da importância. E, nossa, muito, muito legal, de verdade. Uma experiência incrível. Sentar ao lado de um deputado para falar sobre uma emenda parlamentar. É maravilhoso. E vocês conseguiram compreender, então, que existe um recurso nacional, que esse recurso está lá, né? É bom falar para quem não acompanha a política tão de perto como vocês, né? Explicar um pouquinho que esse recurso está lá, mas precisa ser solicitado, senão ele não chega. Vocês entenderam bem esse processo? Exatamente. Fala um pouquinho dessa dinâmica. Então, nós montamos o projeto, no caso, eram 3 projetos iguais, até por conta de valor, né? 3 projetos de 100 mil reais. Um ficou com o Daniel Freitas, um com o Rodrigo Coelho e o outro com a Carmen Zanotto. E aí nós montamos o projeto, levamos a Brasília em um papel em mãos, todo certinho especificado para qual colégio, qual seria o destino daquela verba. E aí sentamos com o deputado, apresentamos, e claro, ele tem o direito de aceitar ou de negar, né? Claro. Só que foi muito legal que os 3 foram aceitos, então nós voltamos para casa com 300 mil reais para a educação. De Balneário Camboriú. Óbvio, que é a nossa pauta principal. Afinal de contas, nós somos vereadores mirins das nossas escolas. Então, nós estamos representando, querendo ou não, a educação. Nós somos ali representantes da nossa comunidade e foi muito legal voltar para casa com o sentido, assim, com o sentimento de missão cumprida, que deu tudo certo. Foi muito legal. Ellen, eu gostaria só de falar também que, só para ressaltar que os deputados, tirando a Carmen Zanotto, que nós já tínhamos feito contato aqui de Balneário, eles não sabiam das emendas. Foi uma conversa que eles sentaram para atender os vereadores mirins de Balneário e do nada veio o pedido. A gente introduziu o assunto ali. Então, assim, a gente teve deputados que também declinaram da proposta, claro, e por conta das programações de emenda, que já está num tempo do ano já que se estendeu, né? Mas a gente conseguiu ser agraciado por mais 2 deputados, no caso o Daniel Freitas e o Rodrigo Coelho, que foram apresentados lá em Brasília, na sala deles, e fomos agraciados com a emenda. Como eles perceberam a seriedade, né? E tiveram sensibilidade para compreender que era o momento até de incentivar essa moçada a seguir aí na vertente política.
Perceber o seu papel no mundo. Com Você faz certeza. diferença no mundo. Sim, nós mostramos que a voz da juventude ela está ativa, ela está ali e, nossa, foi muito importante, de verdade. Até porque nos mostra que nós temos poder para isso, nós temos poder para trazer uma emenda para a nossa educação aqui de Balneário, para agregar o estudo de outras pessoas, sabe? Emociona. Eu fico aqui falando com vocês e realmente vem toda essa emoção do trajeto percorrido. E o Colégio Caique, que vai receber os computadores, ele foi uma escolha nossa porque ele doou os computadores dele, cederam, na verdade, para a saúde e para o centro de Covid. E os alunos ficaram sem computadores no Caique. Então, a gente está trazendo computadores para um colégio que está desguarnecido. Foi o Caique, então, que eu lembrei antes, que um gesto nobre, né, em função da emergência da pandemia, eles acabaram oferecendo esses equipamentos e agora foram restituídos, né, nobremente restituídos. Basta saber como é que vai ser o pessoal da educação. Vocês ainda não tiveram uma conversa aqui com a secretária de educação? Já tiveram? Sim. Já? Me conta. Nós fomos alinhados já com a secretária de educação com essa ideia de que se a gente conseguisse, como que a gente faria. Ela já tinha dado um ok para nós e o Márcio ainda teve o privilégio de ligar para ela do anexo 4 para os diretores das escolas, para informar que a gente tinha conseguido o aceite dos deputados. Né? E é algo muito importante, né? Até porque nós viemos de um ano de pandemia. Então, querendo ou não, os alunos eles estão um pouco atrasados. E imagina, com a tecnologia inserida dentro da escola, o quão importante vai ser para ajudar, para motivar aqueles alunos a continuarem estudando, para não desistirem, porque, querendo ou não, nós estamos atrasados. Nós tivemos um ano letivo aí quase que inteiramente perdido. Então, imagina o quão importante vão ser esses computadores dentro daquelas salas de informática, levando conhecimento e ajudando os estudos dessas crianças, sabe? Em uma palavra, resumindo, uma palavra mesmo, como vocês podem resumir toda essa trajetória em Brasília? Eu acho que extraordinário. Extraordinário? Eu acho que seria inesquecível. Inesquecível? Eu estou dividido entre as duas e mais 5, assim, nesse mesmo sentido. Extraordinário, sensacional, incrível. Ok, é muita emoção e muita história para contar. E qual que seria a mensagem, então, para deixar para as futuras câmaras? É um exemplo, né? Vocês abriram um precedente. Quem sabe as futuras câmaras, já teve eleição agora da Câmara Mirim, e quem assumir já tem a quem se espelhar, né? Eu acho que a mensagem que a gente pode pensar é dizer que o vereador Mirim ele é muito mais do que parece ser. Ele pode, por conta própria, correr atrás e buscar fazer coisas novas, porque foi o exemplo que a gente fez aqui dentro. E a gente sempre tem que buscar para fazer o melhor para a cidade, o melhor para as escolas. A gente tem que pensar que a gente é um agente político. E a gente está aqui com o poder na mão. É isso que eu falo. Exatamente. Gabi, é sobre essa nova moçadinha que vai assumir logo aí as cadeiras da Câmara Mirim. Vocês estão se despedindo em alto estilo, né? Fechando com chave de ouro, com algo inédito. Eles vão ter que alcançar a gente, né? Exatamente, vão ter que se esforçar para alcançar vocês. Eu acho isso. Essa é a mensagem, galera nova. Trabalhem bastante para chegar lá, mas é possível. É possível, não sei se vai ser assim como o da gente, mas vai ser... Você vai torcer que cheguem perto. Isso. Duda, vamos ver se a Duda está um pouco mais generosa no coração. Bom, quando eu entrei na Câmara de Deputados e eu senti aquele ambiente, eu falei, nossa, esse é o meu futuro. É aqui que eu quero estar e é aqui que eu vou trabalhar, sabe? Então, eu acho que eu quero que eles entendam esse projeto como uma oportunidade de descobrir a sua carreira profissional, sabe? Eu quero que eles enxerguem isso como um aprendizado gigantesco, porque foi para mim, foi para os meus colegas, acredito eu. Então, eu quero que eles vejam o projeto como um mar de possibilidades, que bastam eles saberem aproveitar isso, sabe? E se eles souberem aproveitar tão bem quanto a gente aproveitou, pode ser até que também saia dessa próxima geração de vereadores mirins, deputados e senadores tão bons quanto os que a gente tem hoje. Olha, então é uma inspiração para o futuro profissional. Com certeza, aí. de Você verdade. já se imagina lá, Câmara ou Senado? Na Câmara.
Foi lá que bateu mais forte o coração, né? Eu já me imagino como deputada e eu espero que, se Deus me agraciar dessa forma, que eu esteja lá representando agora não só a minha comunidade, mas talvez o meu país de uma forma geral, o meu estado, sabe? O primeiro passo já foi dado, né? Com já certeza. chegou lá, já conheceu, já entende mais ou menos como funciona e agora é seguir trabalhando. Sim, sem sombra de dúvidas, Ellen. Que coisa. Então, vocês fazem um balanço positivo do Câmara Mirim? Sim, nossa, com certeza. Claro. Como eu até coloquei num post no meu Instagram, eu espero que esse projeto perdure por mais de 100 gerações, porque se as próximas gerações tiverem a oportunidade de conhecer Brasília como a gente conheceu, e não só Brasília, mas conhecer a política como a gente conheceu, talvez num futuro não tão distante nós conseguimos mudar essa imagem tão marginalizada que a gente tem da política brasileira. Exatamente. Gabi? Duda falou tudo. Compartilha dessas informações. Não tem mais nada pra falar. Fez bem o Câmara Mirim pra ti? Meu Deus, muito, porque, como a Duda falou, eu também... Acho que quando eu tava no 5º ano, eu falei para as pessoas da minha sala que eu queria ser presidente um dia. Presidente da República? Agora eu não quero mais. Mas... Agora não quer mais. Agora você quer ir pro Senado? Me conta. Quero ser deputada também. Deputada também. Vocês vão ser deputadas aí da mesma bancada, talvez? Com certeza. Sim, com certeza. Mas é como uma segunda profissão, assim. A primeira ainda não decidi, mas... Mas foi incrível, assim, porque daí eu consegui ver como realmente é a política, sabe? Como é dentro... A essência. A essência. Outro olhar, né? Outro olhar, porque às vezes as isso. informações que nos chegam são só negativas, não é? Com certeza. É como eu disse quando a gente estava dando uma entrevista para a TV Cultura, exatamente. Tudo no nosso país começa de uma forma muito difícil. Muitas pessoas não têm as oportunidades que as outras têm, a desigualdade é muito grande. Então, sabe, se a gente conseguisse, num futuro, como eu já disse, desmistificar, talvez, não sei se eu errei a palavra, essa visão que a gente tem da nossa política, Ellen, seria muito bom. Calma aí, vocês foram entrevistados, então, pela equipe de São Paulo, da TV Cultura, que estava por lá, de Brasília? Isso, de Brasília. Que mandou material para a Rede Nacional. Nossa, muito legal, né, Ellen? Muito legal. Por isso que estão se achando um pouquinho, né? Entendi, mas tá podendo. Porque vocês conseguiram algo inédito, Que bom, foram né? entrevistados aí por jornalistas nacionais, estiveram no centro do poder do Brasil e trouxeram realmente recursos de verdade, né? Sim. 300 mil reais para a educação. 300 mil em emendas na educação de Balneário Camboriú. Temos 2 minutinhos para finalizar o programa. As considerações finais. Para mim, então, deixa eu pensar. Eu quero dizer, então... Acho que os museus talvez falam um pouquinho. A gente tem foto para mostrar, que vocês também tiveram pontos turísticos. Isso. Meu primeiro dia foi um dia de muito trabalho, de congresso, da manhã até a noite, como o próprio Márcio falou antes no outro bloco. No outro dia foi um pouco mais recreativo. Foram 2 dias só? Foram 2 dias. 300 mil reais em 2 dias. Imagina uma semana em Brasília, gente. Gente, manda esse pessoal para Brasília de novo, por favor. A gente aceita. E no dia do recreativo, que a gente estava fazendo itinerários de museu e outros memoriais que tem em Brasília, começaram alguns políticos ligarem para nós, querendo agenda com a gente, que descobriram que a gente estava em Brasília e a gente não conseguia mais visitar porque o Congresso ele disponibiliza QR Codes por dia, então a gente não tinha acesso 2 dias seguidos. Então a gente fez sucesso um dia depois, queriam a gente de volta lá de novo. Então ficou com gostinho de quero mais, isso é bom. Foi, mas foi maravilhoso. Nós conhecemos o Panteão da Pátria, que está ali passando as imagens, o Memorial JK, que foi o meu... emociona, foi um dos pontos mais altos do passeio Memorial JK, porque particularmente eu gosto muito do Juscelino Kubitschek. Gostamos, e também... a gente fica com o olho marejado. Sim, e também, inclusive essa imagem que está passando exatamente agora é ali na entradinha do Memorial JK, onde passa um vídeo explicando um pouquinho sobre o início dele na carreira política, maravilhoso. Nossa, foi incrível. Teve o Espaço Lúcio Costa também, onde nós conhecemos uma maquete real assim de Brasília que fica no chão desse Espaço Lúcio Costa, muito bonito de verdade. Também fomos no planetário, então, foi uma viagem maravilhosa. Então, é perfeito. Chegamos ao fim do Parlamento Mirim, falando sobre essas andanças em Brasília que resultaram nessas emendas para a educação aqui de Balneário Camboriú, emenda de 300 mil reais por meio de 3 políticos diferentes aí da bancada catarinense. Enfim, só agradecer a todo o trabalho de vocês
e parabenizá-los, né, para que esse exemplo fique e perdure, para que a outra Câmara que vem assumir possa se inspirar e se espelhar em toda essa atividade, em toda essa paixão que vocês têm demonstrado ao longo dessa jornada. O programa Parlamento Mirim vai ficando por aqui, mas você já sabe que tem um encontro aqui na TV e Rádio Câmara. Até o próximo. Você acompanhou o programa Parlamento Mirim. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.